Fala galera do Bora Bater um Papo. Vamos bater um papo a respeito do que anda acontecendo no cenário político do Brasil e do mundo. Que nem todo mundo sabe, o Donald Trump ganhou as eleições presidenciais tanto pelo número de votos quanto pelo número de delegados. Ele ganhou essas eleições, né? Dando a ele um dos únicos candidatos a ganhar pelo número de votos e pelo número de delegados. Depois vocês pegam um vídeo relacionado a isso, porque as eleições americanas são muito diferentes com relação à nossa. Os votos são computados por delegados que são. Cada município tem o seu delegado e quanto mais municípios ganharem no seu estado, o estado é pertencente ao voto ganhador, entendeu? Então, o Donald Trump conseguiu ganhar tanto na parte de delegados quanto na parte de votos mesmo. Então, se tivesse alguma dúvida com relação a isso, ele ganhou as eleições firmemente nos Estados Unidos. De fato, é isso que aconteceu. E, assim, pessoal, muita gente vai achar estranho. Eu estava lendo a reportagem do senhor, aqui ó, Hugo Mota, que é indicado pelo Arthur Lira, que foi indicado pelo Bolsonaro e que muito provavelmente será indicado também pelo Lula. Muito provavelmente quem vai dar essa presidência à Câmara dos Deputados vão ser deputados petistas e deputados bolsonaristas. O que isso quer dizer? Para muita gente, absolutamente nada. Mas para bolsominions de plantão, já quer dizer o motivo pela qual esses minions têm o interesse de fazer um xadrez 4D para defender o seu mito e explicar o porquê, novamente, o mito está apoiando e votando, colocando seus filhos para votarem juntamente com o PT de novo. Tá? O pior tiro não é o do Hugo Mota. O pior tiro não é o do Hugo Mota. Por mais que seja ruim, não é o do Hugo Mota. Que só mostra uma certa coligação entre o esquerdismo por parte do Lula, entre o centrismo e entre o bolsonarismo, entre a suposta direita do Brasil. Só isso que prova. De resto, absolutamente normal, mais nada. A política continua sendo política, continua sendo nojenta e escrota, principalmente no nosso país. Certo? E aqui, dentro desse amplo, por que eu decidi trazer isso agora? Porque as eleições dos Estados Unidos, eu vou colocar isso aqui bem em ênfase, é o que define o lado do Ocidente, o lado democrático, em qual tendência irá seguir esse lado geopoliticamente falando. Como assim? Vocês entenderam? Então vamos lá, eu vou explicar. Todo mundo sabe que dentro de 196 países pertencentes ao globo terrestre, nós temos algumas minorias de ditaduras por todo esse grupo. A maioria são países que fazem
votagem democrática para eleger tanto o seu primeiro-ministro quanto o seu presidente da República. E o que determina a ordem da presidência da República, o que vai impulsionar o lado ganhador de possíveis presidências pelo mundo, principalmente no Brasil, é as eleições dos Estados Unidos. Haja em vista que 2020 tivemos a candidatura do Biden. 2022 tivemos a candidatura do Lula. Lula que foi, entre aspas, totalmente aliado com o governo Biden. Porque ele era um governo mais progressista. Ele era um governo de esquerda. O Lula, logo, é um governo de esquerda. Quando acontece essa reviravolta que já vem acontecendo nas eleições da Argentina, quando colocou Javier Milei para ser presidente da Argentina, e o mundo, o planeta inteiro está vendo o que esse cara está fazendo na Argentina. Não precisa ser muita coisa, tá? Não precisa ser muita coisa. Se você ligar noticiários do mundo, se fala muito bem do projeto de governo do Javier Milei. Se fala muito bem das medidas que ele tomou, que inclusive são algumas medidas econômicas. Tem projeto de governo de um visionário chamado Dr. Enéas. Ele falou que ia fazer isso que o Milei está fazendo nos Estados Unidos, no nosso país. Certo? Agora, convenhamos. Hoje, quando a gente fala de esquerda, nós temos uma representação muito forte. Lula. Não é Guilherme Boulos, não é o cara de cavalo, não é a Gleice Hoffmann, não é merda nenhuma disso. Longe disso. Se a gente for colocar assim, entre os seus piolhos, porque tem a cobra, tem o piolho de cobra, né? Entre os seus piolhos, o mais popular entre os seus piolhos seria, na teoria, o Felipe Neto. Por quê? A esquerda não suporta a Janja. Nem a esquerda, nem o PT suporta a Janja. Não suporta a Janja. A Janja, que deveria ser a substituta do Lula, ela fica mais pro fracasso da Kamala Harris. Que foi esse fracasso norte-americano com relação à esquerda. Eu fico feliz com relação a Donald Trump pegar uma potência como os Estados Unidos, com as declarações que ele deu com relação à visão de mundo, que vai deixar a Ucrânia se lascar lá com a Rússia. As declarações foi bem objetiva nisso. Ele vai deixar a Ucrânia se lascar com a Rússia. Vai reduzir a verba que é demandada dos Estados Unidos para a OTAN. Ele vai reduzir a verba que é... Isso ele falou no governo dele. Vai enrijecer as fronteiras. Pessoas que querem ir para os Estados Unidos terão uma rígida fronteira a partir do governo dele do ano que vem. Tá? E eu vou falar, dentro dessas medidas, quais dessas medidas são positivas e quais dessas medidas são negativas. Certo? A primeira medida que é positiva
e talvez a única da que eu falei aqui, é a medida de você enrijecer a fronteira. Nossa, então você é contra o cara ir para outro país? Não, não sou contra. Mas eu sou contra, agora vem o ponto de impacto. Eu sou contra ao cara que tem seus costumes e sua cultura do seu país vir ao meu país escamortear em cima da minha cultura e dos meus costumes para prevalecer os costumes e a cultura dele. Sabe quem é que faz isso? Todos os países do Oriente Médio cuja sua religião é o islamismo. Nós estamos assistindo de perto um problema civil na Inglaterra por essa questão. Nós estamos vendo de perto isso. Nativos ingleses, eu já fiz um vídeo sobre isso, nativos ingleses estão tendo problemas com imigrantes. Por quê? Os imigrantes islamistas, eles entram no país, tomam a sua cultura, tomam a sua religião. Isso aqui não é opinião, cara. Isso aqui é falar. Tomam a sua religião para se valer. Falam, a partir de hoje, se você quiser entrar na minha casa, é islamismo. E logicamente, o que o islamismo faz? Eles vão ocupando espaços. Eles são muito territorialistas. Por quê? Porque eles precisam. Porque o povo que mais procria no mundo, a religião que mais procria no mundo é o islamismo. É o islamismo. Então, se nós não tivermos um problema sério com uma guerra regional entre China e Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos, nós iremos ter um problema sério com uma guerra de religião, de pertencimento do globo com o islamismo. Estou falando para combater o islamismo? Não. Eu, como cristão, eu não posso fazer isso. Não é combater o islamismo. Não. Só que, de onde vem o islamismo? O Oriente Médio. Logo, não é o mundo inteiro que concorda com o islamismo. Mesmo porque essa religião ela é totalmente ligada e implementada dentro do próprio governo que ali está, do Irã, do Iraque. Não é opinião, é fato, tá? Esse aqui é fato. Que tratam questões como o homossexualismo, que tratam a mulher e homossexuais como um bosta. Mulher no islamismo é objeto. Logo, no governo pertencente, todos os direitos da mulher é roubado, é ofuscado pelo governo e pelo islamismo. Isso aí no Irã, no Iraque. E o que eles fazem para proteger a sua religião, os seus costumes? Eles têm uma cambada de grupos que sofrem lavagem cerebral constantemente, desde quando nasce, para defender o que acredita ser
a honra do país, o que acredita ser os seus princípios, os seus valores. Esses grupos que são determinados como pro mundo, grupos terror, não posso falar o resto. Porque senão o YouTube vai lá e me arrebenta. Mas só que vocês já entenderam. Aonde eu quero chegar com isso? Na medida do Donald Trump, se você for parar para analisar, nesse ponto, ele não está errado. Minha casa, minhas regras. Ponto. Ponto. Minha casa, minhas regras. Os incomodados, que volte para o seu recinto. Ponto. Nisso eu não vou discordar do Donald Trump. Não vou. Porque ele está vendo o problema que está sendo na Europa. Ele está vendo a palhaçada. A zona que é a Europa hoje. Embora os Estados Unidos tenham uma firme cultura de patriotismo tão grande, à beira de que, ó, a raça pura, nós brancos, e nós temos que eliminar os negros, porque lá é assim que funciona. Nos Estados Unidos é assim. Eu não estou passando pano para os Estados Unidos. De fato é isso que acontece. Porque para eles, os negros são tido na sociedade deles como um peso, como escravos. De fato, nos Estados Unidos eles veem assim. Muita gente vê dessa forma. Vê como um adjeto. Não é opinião, é fato. Isso acontece também com o povo latino que vai para lá. Brasileiro, mexicano. Isso acontece também com o povo latino. Mas isso se dá ao patriotismo, que é ridículo. Assim, minha opinião. É ridículo eles terem essa guerra de raça em 2024. É ridículo. Tanto é que a lei, a cultura woke, a cultura do minoritário, a cultura que é os menos favorecidos, tomou força nos Estados Unidos por essa questão. Logo, o Brasil tem que importar essa porcaria vinda dos Estados Unidos. De cultura minoritária. Pô, o povo mais miscigenado, o povo mais misto de raça é o Brasil. O Brasil não é brasileiro puro. Não é. Não é. Não é brasileiro puro, não é? Não é. É tudo miscigenado. O nosso país se equipara na miscigenação, claro, muito mais forte com a Austrália, com o Canadá, com a Nova Zelândia. Então, brigar por essas questões minoritárias é você fortalecer o governo e enfraquecer toda uma população. Você fortalece poderosos e enfraquece a população inteira. Porque a população não fala a mesma língua. Fica um contra o outro para defender o que acredita ser de valor e de princípio para essa pessoa. Logo vão deixando passar os ratos e fazerem a festa lá em Brasília. Porque ninguém se manifesta mais. Ninguém se manifesta mais. O brasileiro está anestesiado por questão depois
do bolsonarismo. O bolsonarismo anestesiou o brasileiro. E aqui, já vem o que é mais prejudicial para o nosso país. Se nós estamos herdando, tendo heranças de tendências políticas, se for uma pessoa de direita que vai ganhar as eleições no Brasil, que eu quero muito que seja, vai ser um Pablo Marçal? Vai ser um Bolsonaro? Porque depois da segunda indicação, que é a indicação do Senado, os bolsonaristas já estão pensando em articular para tornar o Bolsonaro elegível de novo. E detalhe, depois de uma tentativa de golpe de Estado. Não é opinião, cara. A minuta de golpe estava com Mauro Cid. Tá lá. Depois de escamortear a Constituição, depois de quebrar o artigo 5º da Constituição, ele pode se tornar elegível de novo. Fora as outras acusações que ele tem sobre suas costas de corrupção. Porque rachadinha, não sei se vocês sabem, é corrupção. E ponto. Não é opinião, cara. É fato. É fato. Aí nós estamos entre direita, um corrupto, que eu posso falar que ele é corrupto, um corrupto golpista que tentou dar o golpe de Estado, entre o corrupto da esquerda que prevalece ditadura. Olha, que ovaciona ditadores. Aí tem que ouvir de esquerdista: ah, eu votei no Lula porque o Lula é menos pior. É? Ah, eu votei no Bolsonaro porque o Bolsonaro é menos pior. É? São argumentos, cara. São argumentos que só destrói qualquer via de fato de uma direita decente no nosso país. É isso. É isso. E olha, se a população tivesse satisfeita com o governo Lula, se a população tivesse satisfeita com o governo Bolsonaro, iríamos ter uma guerra nas urnas, nas eleições municipais, entre os candidatos do PL e entre os candidatos do PT, ou do PSOL, ou do União Brasil. E não teve isso. Não teve isso. A maioria dos candidatos que foram eleitos nas prefeituras, foram candidatos de centrão, que é uma porcaria também. É o brasileiro aceitando, ó, engrenagem, nos esmague diversas vezes, porque a gente está aceitando ser esmagado, mas a gente não quer nem o petismo e nem o bolsonarismo. Pode esmagar, esmaga à vontade. Aí uma pergunta que fica a vocês: o país merece continuar passando por essa esmagação de ossos? Porque isso aí é você pegar e falar: ó, não tem mais jeito, o país vai quebrar, o Brasil está ao ponto de quebrar. Não é quebrar pouquinho, não. De fazer tornar
O que foi no impeachment da Dilma? Brincadeira de criança. O Brasil está ao ponto de fazer tornar o que foi no governo Collor brincadeira de criança. Brincadeira de criança. Então, quando a gente vê a nossa via de direita, eu só consigo pensar, nós estamos lascados. Nós estamos lascados. Porque se seguir a tendência é quem aqui no Brasil? Pablo Marçal e Bolsonaro. Pablo Marçal, bandido. Bandido. Também condenado na instância de Santa Catarina, se não me engano, mas ele foi condenado. Não, ele foi condenado na instância de Goiás. Pode pegar. Tudo isso que eu estou falando para vocês são fatos. Se vocês quiserem, eu deixo o documento da condenação do Pablo Marçal para vocês, que eu tenho salvo. Eu tenho salvo. Pablo Marçal, bandido, condenado, que só não foi preso pelo mesmo motivo pelo qual o Lula foi solto. O crime de ambos os dois prescreveram por uma manobra jurídica. Do Pablo Marçal não. O Pablo Marçal ele fugiu. Ele foi para os Estados Unidos. E quando ele voltou, como ele era abaixo de 20 anos, quando teve a condenação, a sua condenação foi prescrita. Prescrita. Então, é duro a gente imaginar uma direita com Pablo Marçal e com Bolsonaro. É duro a gente imaginar isso. Porque nenhum dos dois prestam. Nenhum dos dois é bom para representar a direita. Nenhum dos dois luta pelo básico que o conservadorismo luta, que é pelos princípios e valores. Quer ver uma pergunta? Sabe esse trabalho que o Wilker Leão está fazendo? Sabe quem poderia ter facilitado e muito, um trabalho de 20 anos de um professor, Miguel Iozaga, alguma coisa assim, acho que é isso. Miguel Iozaga. 20 anos trabalhando numa escola sem partido, um advogado trabalhando numa escola sem partido. Quem poderia ter avançado com essa pauta? E não avançou. Aí hoje, um cidadão com bem menos poder tem que lutar contra isso sozinho. Tem que lutar contra isso sozinho. E tá lá. E eu não quero ser pessimista, cara. O Wilker Leão, ele vai se ferrar. Ele vai se ferrar. Ser preso? Não sei, mas ele vai ter os seus canais interligados ao YouTube cancelado. Eu já falei isso no outro vídeo. Ele vai ter a sua liberdade de expressão cancelada. Ele vai ser cerceado. Só não entende isso quem é bolsonarista ou petista. E não adianta me falar pra mim. Ah, o Bolsonaro não era autoritário, não. Não era? Vem cá, e quem foi que fez o pedido de prisão do Danilo Gentili? Se você quiser, eu coloco aqui pra vocês. Foi expedido o pedido de prisão. Sabe quem foi? Eu não vou nem responder. Sabe quem foi o responsável?
E aí? E eles não são um censurador, não acabam com a liberdade de expressão de maneira nenhuma. Então, gente, a direita no nosso Brasil está escamorteada. Está escamorteada. E se nós colocarmos, Deus que me perdoe, Pablo Marçal ou Bolsonaro no poder de novo, cara. Bolsonaro no poder de novo. Eu sinto muito, cara. Sinto muito. Todo o trabalho árduo de pegar pauta, ir lá, ler matérias chatas, coisas que eu não gosto de ler. Eu posso pegar e jogar fora, porque não adianta. Vocês querem um cara enganando vocês. E logo, quando a pessoa vai lá e fala esse argumento aqui pra mim, é que dependendo da pessoa, eu não vou falar pra ele que ele é. Porque ele é muito meu amigo. Ela é muito minha amiga. Às vezes faz parte da minha família. Eu não vou falar pra ela que ela é. Só que se essa pessoa estiver vendo, aqui vai a minha opinião sobre esse pensamento. Quando a pessoa vai chegar, vai falar, se eu chegasse lá também pegava. Se eu chegasse lá, vige, eu tirava toda a minha família do lodo. Que nem eu já ouvi. Então, você está assumindo que você está votando na pessoa em que te espelha. Logo, o espelho brasileiro é um bandido. A referência de valores, princípios no Brasil é de um bandido. É isso que vocês assumem. É isso que vocês assumem. E hoje não adianta me falar, mas se eu votar no Bolsonaro, eu não vou estar assumindo isso, não. Vocês vão estar assumindo pior. Que aí vocês vão estar assumindo que vocês gostam de uma ditadura. Que vocês amam governos autoritários. Porque um cara que quer dar golpe de Estado e não consegue por resistência das Forças Armadas, esse cara é o quê? Golpista. Ele não deveria, escutem bem isso, ele não deveria estar solto. Bolsonaro já era para estar mijando em um pinico na cadeia. Bolsonaro não era para estar desfrutando 100 mil reais por mês do nosso dinheiro de imposto que a gente tira da nossa goela, que o Valdemar da Costa Neto faz questão de depositar para o Bolsonaro por negociações por trás, só por um único crime que está no artigo 5º da Constituição. Golpe de Estado. Mas o povo é tão burro, que consegue ser miriante ao termo de que, o Bolsonaro ele pode ser golpista, tá ok? Só que eu vou ficar com ele, sabe por quê? Porque ele não fez o maior roubo da história do mundo que ele fez o Lula, tá ok? Aí pelo outro lado, o cara que se diz da liberdade de expressão, o cara que se diz do discurso democrático, vai lá. Tem como inspiração o Bigodinho, que nem eu já disse em outros vídeos do meu canal. Tem como inspiração o Bigodinho. Ama o trabalho do Mao Tse Tung. Quem tiver oportunidade, leia o livro. A Revolução não. Regime comunista chinês. Leia o livro Regime Comunista Chinês. E leia o livro negro do comunismo. Para vocês entenderem
que todas essas figuras que o Lula adora é pertencente a esse tipo de página da história. E que ele não é democrático coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Então, pessoal, me preocupa sim. Mas, ao mesmo tempo, me dar um viés de esperança, porque nós temos dois possíveis candidatos. E se vocês falassem para mim, você quer o Kim? Eu queria que fosse o Kim. Mas o Kim não está com a idade para disputar as eleições presidenciais. Eu queria que fosse um Kim. Eu queria. Porque agora mesmo ele está trabalhando em cima de uma coisa que era o Bolsonaro trabalhando lá atrás. Que é acionar voz de prisão para quem comete crimes hediondos. Isso não acontece. Isso só acontece se o crime foi cometido e foi pego em flagrante. Agora, se o cara foi preso como um suspeito de crime hediondo, ele vai ser preso. Ele vai ser como suspeito. Não é nem condenado, suspeito. Ele vai ter que aguardar na cadeia o julgamento dele. Sabe quem é que está trabalhando em cima dessa lei? Kim Kataguiri. Então, eu gostaria que fosse o Kim Kataguiri trabalhando dessa forma na presidência da República. Poxa, não tem nem como falar que não ia dar certo, cara. Mas ele não vai ter idade para isso. Nós temos dois nomes. Se vocês gostam tanto do PL, vocês devem gostar do Tarcísio. O Tarcísio vem fazendo um trabalho minimamente correto no governo de São Paulo. Ele vem tomando atitudes assertivas como governante de São Paulo. Nas decisões de quem é líder da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o Guto Zacarias, na decisão de colocar e enrijecer o policiamento no estado de São Paulo. Vou falar mal desse cara, que toda a linguagem do cara é técnica. Eu vou falar mal desse cara. Eu não vou falar mal desse cara. Esse cara tem todo o meu respeito. Pelo menos por enquanto. Enquanto não foi provado que ele não roubou R$1 nosso. Porque a pessoa que rouba R$1 ou 1 milhão é a mesma coisa. É ladrão. Ah, mas que o Bolsonaro fez foi uma rachadinha, né? Foi. Ele roubou. Ele cometeu o crime de corrupção. Ah, mas foi uma rachadinha. De novo, ele roubou. Se nós não tivermos pessoas realmente técnicas e com o mínimo de senso moral, que é não roubar nada que não é seu, esse é o mínimo do senso moral que a pessoa tem que ter. É o mínimo. Porque no Brasil nós temos algo chamado, putz, eu até esqueci, mano. Foi mal, pessoal. É muita coisa pra passar pra você, então. Nós temos como virtude, vamos dizer assim, no Brasil nós temos como virtude honestidade. E honestidade não é virtude. Não! Então eu não sou virtuoso. Não. É obrigação. Da mesma coisa que você ser fiel não é virtude. É obrigação.
ser virtuoso é diferente de ter que cumprir com as suas obrigações. Mas, infelizmente, como toda a linha de obrigações aqui no nosso país é desvirtuada, essas coisas, fidelidade, honestidade, se torna virtude. E não é virtude. Não é virtude. Qual que era a obrigação do Bolsonaro? No mínimo ser honesto, no mínimo ser honesto, e no mínimo ser fiel com os valores e princípios que ele jurava proteger. Que ele jurava lutar até o fim. O que foi que ele fez no final? Ele traiu a todos nós, dando literalmente o butico pro Centrão. Foi isso que ele fez. E avançando todas as pautas que o PT poderia avançar, que se o PT avançasse essas pautas, todo mundo estaria na rua protestando. Só que como foi o Bolsonaro, todo mundo ficou, fica quietinho porque senão o PT volta. Fica quietinho, que nem o Alan dos Santos. Que senão o PT volta. Né? Uns bostas como esse, que falou isso, aí ó, PT não voltou do mesmo jeito? Mas estão um pouco se lixando para isso. Estão um pouco se lixando para isso. Então me preocupa mesmo, de fato, a direita que nós temos hoje, a direita que temos que criar até 2026, primeiro de tudo, tornar realmente o partido do MBL. Tornar um partido. O Movimento Brasileiro Livre tem que tornar um partido. Isso significa que eu vou votar nos candidatos dele? Irei votar enquanto eles estiverem fazendo o que eles estão fazendo de melhor, sendo oposição para a esquerda e para uma falsa direita. Quando ele avançar, quando o MBL avançar uma pauta sequer, que nem eu já fiz aqui, quando ele avançar uma pauta sequer que eu não concorde, que vai contra o que eu acredito ser dos meus princípios e meus valores, aí o chicote vai estralar, que nem eu já fiz aqui. Certo? Então, temos que trabalhar em projetos sérios, coerentes, com o que é ser de direita. Projetos sérios e coerentes. Segundo, temos que acabar com toda a via, tanto de marcialista como de bolsonarista. Se não acabarmos nem com o marcialismo e nem com o bolsonarismo, é muito difícil ter uma via real de direita que vá lá e faça o que um governo de direita tem que fazer em um país. Certo? É isso, pessoal. Ficou uma análise muito longa. Desculpa pela análise longa, mas eu tive que fazer isso, tá? E assim, no fim das contas, eu acho que vocês entenderam a minha análise. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixa o like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu vou dar uma reformulada no meu canal, então provavelmente o meu canal vai ficar um pouco sem vídeo aí por durante uma semana. Eu vou tentar averiguar aí alguns pontos para que as pessoas cheguem mais no meu canal, certo? Então é isso, falou, valeu e até a próxima. Fui!